Olá, sejam bem-vindos, amigos, ao canal Quinta Essência. Esta noite temos Romildo Nunes, mais conhecido como Dinho, que já está aqui ao meu lado. Então, amigos, eu peço que possam partilhar este vídeo aos vossos amigos, familiares, que se juntem aqui conosco, deixando os vossos comentários, tirando também as vossas dúvidas, fazendo as vossas perguntas, deixando o vosso like para que o YouTube possa transmitir este vídeo a mais pessoas e subscreva o canal quem não é subscrito, tá bom, amigos? Então, vamos passar a palavra ao nosso amigo Dinho Nunes. Bem-vindo, Dinho, ao canal Quinta Essência, amigo. Muito obrigado a esse convite que você me fez para estar aqui com você, falando um pouco, né, sobre as minhas experiências, enfim, né, compartilhar, né, esse conhecimento tão vasto que é, né, a ufologia, de uma certa forma, sendo ela em todas as suas nuances, né? Mas eu fico muito feliz de poder estar aqui, de uma certa forma, contribuindo com a ufologia mundial, né? Levando um pouco da experiência brasileira, juntamente com os portugueses, que são os meus descendentes, né, diretos. Estamos juntos. Estamos juntos, e como dizem aqui no Brasil, estamos juntos e misturados. É boa, essa gostei. É uma gíria, estamos juntos e misturados. Então, sempre, o Brasil e Portugal é um país irmão, né? O Brasil, e estamos sempre, de uma certa forma, trazendo novas experiências e ao mesmo tempo, levando algum acontecimento que com certeza vai caber aí para um entendimento maior, né, do povo português e, enfim, do mundo. A gente, na verdade, quer expandir cada vez mais os nossos conhecimentos. É verdade, com certeza, isso vai ser muito bom para todos, não é? Então eu gostaria, Dinho, que se pudesse apresentar para quem ainda não o conhece. Tá bom. Bom, meu nome é Dinho Nunes. Dinho Nunes, como você falou, meu nome de batismo é Romildo, mas, claro, do Romildo virou Romildinho e do E Dinho passou para Dinho. é Dinho, né? Que é mais simples, as pessoas... É mais E pequenino. exatamente, mais carinhoso. Então, a partir daí, eu uso esse nome como também um nome artístico, porque eu sou, na minha vida profissional, né, eu trabalho com música, sou compositor, sou cantor, produtor musical, e também nesta pandemia, me tornei youtuber, como tantos outros, né? Exatamente falando desse assunto específico, que é a ufologia, que é uma paixão muito antiga minha, de muitos anos. Eu, curiosamente, no meu primeiro álbum, né, que eu produzi o meu primeiro álbum em Salvador, na Bahia, chamado Pajé Cósmico, que é um trabalho New Age, é um trabalho com músicas instrumentais, em 2 canções com letras, e foi exatamente a ufologia que também me levou para o mundo fonográfico, né? O meu primeiro trabalho gravado foi gravado em 2000, na verdade, 2004. Eu fiz esse primeiro álbum, já faz algum tempo, mas é um álbum que foi lançado agora nos streams em 2000, recentemente. É um álbum chamado Chapada. O título é Chapada e o grupo se chama Pajé Cósmico, que é um trabalho exatamente voltado a o entendimento da ufologia. E, a partir daí, eu também tenho meu trabalho de música popular brasileira, né? Que aí já é direcionado para o meu nome artístico, Dinho Nunes, mas sempre tem essa pitada da ufologia. O meu primeiro álbum solo se chama Abduzido. Ah, que interessante, incrível. Exatamente. Uma história que, assim, bem humorada, né, sobre a ufologia, mas está também, todos esses álbuns estão nos streams, né, estão nas plataformas musicais. Quem quiser depois procurar, tem o meu álbum mais recente, que é o Universo Amor, que foi lançado em 2015, mas eu tenho mais dois álbuns, 2 singles, que foi lançado em 2000. Sim. E agora, recentemente, este ano, eu lancei mais um single chamado Teus Olhos, que é música, na verdade, música brasileira, música popular. Mas a ufologia, ela sempre fez parte da minha vida,
juntamente com a música, porque eu comecei com a ufologia em Salvador e sempre nos congressos de ufologia, isso nos anos 90, antes mesmo de eu ter lançado esse álbum Pajé Cósmico, né, falando sobre essas questões ufológicas, eu já participava dos congressos como ouvinte e como também músico. Às vezes eu sempre fui convidado, né, por Ana Santos, que era geralmente a pessoa que era a presidente do órgão que eu fazia parte nos anos 90, em Salvador, que é o Grupo SES, que promovia muitos congressos internacionais em Salvador, e eu tive, assim, experiências fantásticas com ufólogos do mundo todo, e a partir daí, obviamente, eu me alimentei, né, desse conhecimento, e agora me vejo na obrigação de passar isso para as pessoas, porque eu acho que o conhecimento parado, ele é o conhecimento Ai, sim, morto. é Então, verdade. ele tem que estar sempre... Sempre em movimento. E nada mais do que essa nossa conversa que nós vamos ter hoje, a temática, né, dessa mudança da ufologia, do contato ufológico, né, que, nossa, como mudou, sabe, dos anos 90 para agora. Estamos em 2022, como mudou, e mudou muito, assim, significativamente a forma de comunicação que eu vejo, que eu venho acompanhando nos meus estudos, com as experiências, isso tanto comigo quanto as pessoas que me relatam, né, que Sim. são... Então, a partir daí, eu acho que a gente pode traçar, né, um roteiro mais ou menos do que são essas novas formas de contato, para que as pessoas, porque infelizmente ainda existem pessoas que estão muito atreladas, presas ao passado, e ainda se sustentam na questão da ufologia científica, que obviamente ela é necessária, claro, não vou dizer que não seja, nunca. Eu comecei pela a ufologia científica, mas chegou a um ponto que a nossa ciência ela ficou obsoleta para entender a razão, essa questão, a magnitude dessas comunicações. E, de fato, a partir daí, eu comecei a observar, e tanto nas minhas pesquisas e nos relatos que estão sendo vinculados dia a dia, né, pelas pessoas, em relação à forma desse contato, como tem acontecido, né? Que é exatamente o contato hoje é feito muito pela maneira mais sutil, exatamente pela viagem astral. Sim. Porque antigamente, digamos, vamos dizer, até os anos 2000, talvez, na década de 2000, ainda existiam alguns casos da ufologia científica muito ainda forte, como pessoas que eram contatadas, que tinham queimaduras. Hoje você pode analisar, as pessoas podem fazer até uma análise mais apurada de que diminuiu muito. É muito raro você ver um caso de ufologia, da casuística científica, que tenha um contato físico da pessoa que está com a queimadura, hoje praticamente é quase inexistente. Pode haver, claro, não é? Pode haver um ou outro que seja desconhecido, mas em caso, Exato. um número muito reduzido, né, nos dias de hoje. Mas foi, exatamente. Então, essa observação, essa mudança da ufologia, ela é, assim, notória para todos os pesquisadores. Mas existem aqui no Brasil, existem alguns pesquisadores que, infelizmente, ainda estão presos a essa questão da ciência ortodoxa, de você ter, para você realmente dar o veredito de que isso foi um contato ufológico, precisa a prova física, que praticamente hoje já se perdeu. Existem casos fantásticos de pessoas que teve contatos extrafísicos e conseguem, e é provado cientificamente que houve realmente um contato com uma outra inteligência extraterrestre. Isso eu posso, no decorrer, eu vou citar alguns aí, se você quiser fazer alguma intervenção, alguma pergunta. Sim, sim. A intervenção aqui, a primeira é a do nosso cachorro. Está dando sinal.
É dizer, estou aqui também. Fica à vontade. Mas cada vez mais há caso nesse sentido que o Dinho referiu agora, é sobre a projeção astral. As pessoas têm cada vez mais experiências extracorpóreas, tudo através da consciência mais expandida, que elas vão a algures a algum lado, eu chamo de mundos ou terras, não é? Realidades essas paralelas aqui ao nosso mundo, em que nós podemos ter vivências de todos os tipos, com todos os seres, com todos os reinos, e isso é fantástico que eles têm. Eu digo isto porque sinto essa abertura para transmitir isto aqui ao Dinho, porque eu é assim que tenho esses contatos também com eu, pessoalmente. É tudo, nunca é aqui, neste plano físico. É sempre quando o corpo físico dorme, em que nós muitas vezes temos a super consciência ativada e sabemos onde andamos, o que cheiramos, o que sentimos, quem está connosco. É impressionante os casos cada vez mais são muitos em que relatam praticamente situações parecidas, muito idênticas entre pessoas. E isso realmente não há quem diga que é imaginação, que é a loucura da mente, ou que não existe, Exatamente. porque os casos estão lá. Só que é uma coisa que não é palpável, não é visível, não é? Nós não temos como dizer, está aqui, é isto. Como nós sentimos o nosso corpo, as pessoas observam. Do outro lado, nós sabemos que não existe tempo, é totalmente diferente disto aqui que nós observamos com os eixos físicos. São realidades totalmente subtis, mais energéticas, e é natural, não é? Então, de acordo com o plano onde nos encontramos muitas vezes nesses sítios, em que as pessoas se projetam através da mente, elas relatam praticamente vivências muito iguais, onde elas conseguem enxergar, além dos entes queridos, animais de estimação que também perderam aqui, neste plano físico, onde conseguem enxergar os extraterrestres, extra ou intra, muitas pessoas vão também aos intraterrenos, que há um mundo enorme para ser ainda descoberto debaixo dos nossos pés. Então, eu digo assim, Dinho, quem pensa que está sozinho não está. Tem sempre alguém acompanhando, sempre, 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 sempre. Por mais que a pessoa viva sozinha, mas não está. E qualquer um de nós tem essas experiências, mesmo que a pessoa, não sei, não me lembro de nada, só sonho, ou nem os sonhos eu me lembro. Isso faz parte do processo da evolução de cada um tem um processo individual, mas ao mesmo tempo estamos todos interligados uns com os outros, fazendo uma só consciência, um uno no coletivo. Então, quem pensa que não faz experiências, faz, e muitas. Só que não tem lembrança disso. Muitos de nós têm essa lembrança por algum motivo que nós talvez desconhecemos. Alguns acredito que possam saber o motivo, mas a maioria desconhece, porque eu costumo dizer, o telefone toca de lá para cá. Então, quando nós temos essas lembranças, nós trazemos para o corpo físico, para a matéria aqui densa, todas essas vivências cá dentro guardadas e despejamos cá para fora tudo. Então, por isso é que é importante nós termos sempre um bloquinho para anotar todas as situações que nos vão acontecendo, porque mais tarde vamos ligar todas elas e vai fazer um grande sentido para nós, né? O porquê de termos observado aquilo, ou a tal experiência que visualizamos em tal sítio, e tal ser que se viu, qualquer coisa, há uma transmissão que possa haver também, porque muitas vezes eles transmitem informações importantes para nós e até para toda a humanidade, né? Porque eles quando transmitem no coletivo, não é nunca praticamente individual, a não ser que seja uma missão que você tenha para fazer, e eles diretamente ligam-se com você só para receber você esse recado particular, né? Mas geralmente é sempre o coletivo. E são experiências assim fantásticas. Então o tema do nosso vídeo vai dar ao que eu estou transmitindo aqui, ao que o Dinho transmitiu um bocadinho lá atrás, que é a evolução dos contatos alienígenas. Né? Nós sabemos que a evolução não para, está em constante transformação e mudança. Então, e o próprio ser humano, a evolução continua, não estagna. Nós estamos sempre evoluindo. Por mais que haja aquele ser humano que prejudica o outro, faz mal ao outro, ao próximo, ou diz mal, qualquer coisa, esse continua numa evolução, mas mais reduzida, né? Devido às atitudes e ações e pensamentos que transmite.
que não são as mais benevolentes, enquanto que aqueles que é tudo o contrário do negativo, que são positivos, pessoas boas, ajudando os outros, o próximo e a si mesmas, né? Porque ao fim e ao cabo nós devemos primeiro olhar para nós, trabalharmos em nós, sentirmos-nos bem e em paz connosco mesmos, para depois poder ajudar o próximo. É, no meu entendimento é assim que deve ser, né? Com Então, certeza. a evolução é constante, constante movimento e transformação. E cada vez mais existe esta evolução deste tema tão importante que nos traz o nosso amigo Dinho Nunes, que é a evolução dos contatos Uhum. extraterrestres, alienígenas, que eles cada vez mais se manifestam. Então, nosso amigo vai transmitir aqui um bocadinho de algumas experiências de amigos e até, quem sabe, alguma sua, se sentir à vontade para isso, que Tá bom. possa partilhar connosco esse rico conhecimento. Uhum. Fica à vontade. Tá bom. Veja bem, eu, na verdade, assim, eu posso fazer um parâmetro em relação à questão desse conhecimento, dessa técnica de que a gente estava, você se referiu, de expansão de consciência para o mundo astral, que é exatamente onde nós podemos ter todas as nossas potencialidades mais fortalecidas, né, mais abrangentes para poder entender o cosmos. Isso já era um conhecimento que já vinha de muito ao longo do tempo por muitas civilizações já tinham esse conhecimento, como a civilização egípcia, a civilização dos sumérios, dos astecas. Eu estou aqui Ah, compartilhando aqui uma imagem. Isso aqui é uma pirâmide da civilização dos maias, né, que são aquelas civilizações pré-colombianas que surgiram na mesma época com os egípcios, né, ali sim. nas nossas Américas do Norte, do Sul e Central, onde tem traços muito marcantes e assim mostrando esse conhecimento que foi de uma certa forma deturpado no decorrer dos séculos pelas próprias civilizações que invadiram, né, aquelas civilizações ali, os maias, enfim, mas que isso já era uma coisa muito natural para eles, a viagem astral, né, a questão da imortalidade da alma, que isso, de uma certa forma, remete a isso que nós estamos conversando, dessa forma de comunicação, de expansão de consciência, que as pessoas, hoje em dia, praticamente chegamos a um patamar da tecnologia. O ser humano chegou numa tecnologia, assim, num patamar que depois praticamente não tem mais para onde ir no aspecto de comunicação. Então, as experiências que vêm ocorrendo com várias pessoas que relatam é exatamente que existe muito mais além do que a questão da casuística, como eu tinha falado inicialmente, da Sim, casuística material, né, de você ter a prova física, enfim. perfeitamente. Então, o que acontece? Eu posso citar isso aqui e vou até remeter à questão científica mesmo. Existe como se diz, aconteceu um fato muito interessante, por exemplo, a própria NASA, que é uma agência científica que estuda, né, a Sim. possibilidade da vida, ela já fez experiências com algumas pessoas sensitivas nesse aspecto, para exatamente ter essa certeza. Isso foi feito, inclusive, há muito tempo atrás, não foi agora tão recente, mas que as informações são todas, obviamente, acobertadas, né? Por exemplo, existe um contratado, na verdade, ele não é um contratado, ele é um sensitivo Sim, que ficou muito conhecido nos anos 2000, mais ou menos, da experiência que foi feita com ele na NASA. Ele se sim. chama Ingo Swann. Então, assim, esse Ingo Swann, as pessoas lá da NASA fizeram a experiência dele fazer uma viagem astral, né? Lá, Sim. obviamente, nas instalações da NASA, e fizeram uma programação para que ele visitasse o planeta Mercúrio. Olha Ah, que curioso. santo. Isso as Uau. pessoas não sabem, pouca gente talvez saiba disso. Então, ele fez
essa experiência, né? Fez essa experiência de visitar essa programação, de fazer essa viagem para Mercúrio de forma astral. E quando o que foi relatado por ele, né, na volta, né, de que o planeta Mercúrio era um planeta que tinha muita... que existia, inclusive, uma vegetação específica que ele passou todas as características, né, de como seria essa... E que o planeta também tinha uma formação rochosa muito peculiar, e foi passada todas essas informações, obviamente. Claro que as pessoas que estavam fazendo a experiência disseram: esse cara é maluco, ele pode falar qualquer coisa, né? Dizer que as rochas eram azuis, ou que as plantas eram dessa forma. Então, o que aconteceu foi que aí, depois de alguns anos, a NASA enviou uma sonda para Mercúrio, para orbitar, inclusive, o planeta e tirar algumas fotos, exatamente para ver a forma real dessa coloração. E o mais incrível que foi analisado foi que exatamente todas as informações passadas por Ingo Swann nessa viagem astral que ele fez para Mercúrio, sobre a coloração, ele disse que existia um tipo de rocha. Inclusive, tinha também, ele relatou que existia uma vegetação em Mercúrio, uma forma de vida vegetal. Incrivelmente, isso foi praticamente provado através das fotografias, quando foram mandadas a sonda que foi enviada para Mercúrio. Tudo que ele relatou foi comprovado, só que ele não foi em corpo físico, ele foi em corpo astral. Aí, como se diz? Então, assim, aí o que se podia dizer, nossa, isso daí é exatamente uma comprovação de que essa experiência extrafísica não é uma fraude, é uma coisa que realmente acontece. E é real? os Estados Unidos e a Rússia fazem, a Rússia, eu digo a União Soviética, né? A União Soviética fazem isso de uma maneira muito corriqueira, já há algum tempo, né? Eles têm um rapaz que se dizia que ele viveu, o Boriska, né? Que viveu em Marte. Eu ouvi falar dele, sim. Menino e ele prodígio. fala exatamente que ele tem essa faculdade de viagem astral, só que ele relata que ele teve outra encarnação em Marte. Então, assim, são praticamente aspectos que, digamos, estão mais ligados à questão espiritualista do que propriamente ao estudo científico ortodoxo, que eu falo, né? E essa comprovação do Ingo Swann sobre essa questão ele não fez só do planeta Mercúrio, ele também fez de alguns satélites de Saturno, aliás, de Mercúrio, né, que eu falei anteriormente, de Mercúrio. Ele fez também com alguns satélites do planeta Saturno. A mesma experiência que ele fez quando fez essa viagem para Mercúrio. Então, e tudo foi comprovado depois, posteriormente, quando as sondas de observações mandadas pela NASA conseguiram captar algumas imagens das rochas, inclusive não conseguiu, como a sonda não conseguiu entrar na atmosfera, ela não conseguiu realmente a imagem dessa vegetação que o Ingo falou que tinha em Mercúrio, mas tinha características muito semelhantes da formação das rochas, entendeu? E também da formação geológica de algumas luas de Saturno. Então, já fica aí pronto. As pessoas vão dizer, pô, existe pelo menos alguma coisa científica no aspecto mais palpável, né, para dizer, Exatamente. porque uma sonda foi lá e verificou essas características. Então, é apenas Existem outras formas também, né, por exemplo, eu tenho alguns casos de alguns amigos que têm experiências extrafísicas e
e relatam que eles têm contato exatamente durante a vigília, né, na hora que ele vai dormir, como nós também já tivemos alguns, já tive alguns, né, algumas experiências muito peculiares em relação. Então, a partir daí, eu acho que as pessoas precisam, acho que abrir a sua mente de uma certa forma. E o mais triste de tudo isso que eu posso afirmar em relação a essa questão de algumas pessoas não quererem que esse conhecimento venha à tona, é que alguns pesquisadores, inclusive brasileiros aqui, estão, de uma certa forma, boicotando esse tipo de trabalho, às vezes, sabia? Sim, sim. Boicotando, assim, alguns pesquisadores bastante renomados aqui no Brasil, tanto da área científica, que vem fazendo esse trabalho de praticamente desinformação, de querer dizer que isso é balela, isso é bobagem. E aí, quer dizer, perde praticamente a ufologia, ela fica estagnada. A questão casuística que sempre existia nos anos 90, que é importante a gente estudar, que a gente saber, claro, mas chegou a um ponto que não existe mais para onde ir. Entendeu? Você vai ficar analisando o quê? Vestígios sei lá, de possível combustível da nave. O que isso vai acrescentar? Eu acho que o que vai acrescentar seria exatamente o entendimento do que essas raças gostariam que nós, seres humanos aqui da Terra, pudesse fazer uma transformação para sermos melhores em relação uns com os outros, em relação ao universo. Eu acho que isso seria, acho que o combustível mais precioso que as pessoas deveriam realmente se importar. É o mais importante, sem dúvida alguma. Uhum. Essa que é a verdadeira evolução, não é? Que é o que eles também Exatamente. querem, da nossa parte isso. Que assim evoluímos todos juntos. Pois é, então eu vejo que, na verdade, as pessoas estão um pouco perdidas, mas que, por exemplo, hoje temos muito... o ser humano tem a possibilidade de fotografar qualquer objeto voador, todo mundo tem um celular na mão hoje, então fica Sim, muito sim. mais fácil. Antigamente, realmente, era muito difícil. Quando aparecia um objeto voador, era um acontecimento assim bastante, nossa, raro. Hoje, praticamente, todo mundo vê. As crianças hoje já têm uma aceitação maior. Então essa parte relacionada com a questão da tecnologia, no meu ver, ela ficou, para mim, obsoleta. Acho que ficou ultrapassada. Acho que o que precisamos agora avançar é na questão da comunicação, que, de uma certa forma, nos anos 70, alguns seres tiveram contatos com algumas pessoas, mas que não teve, assim, que houve muita gente também que descredibilizou essas pessoas. Por exemplo, não é de hoje que a gente ouve falar, né, de alguns casos relacionados com a aparição do Astacheran, que era um Uhum. ser que apareceu nos anos 40 para um alemão, e, enfim, depois ele veio se apresentando de alguma forma, depois já mudou-se a concepção de que Astacheran não seria um ser, seria uma comunidade, né? Seria uma... Enfim, acho que, por exemplo, eu estudei, eu comecei a ufologia dentro dessa percepção. Nos anos 90, existe uma história muito peculiar na Bahia, que o Paulo Fernandes era um contatado, era um jovem de 20 anos que começou a ter contatos telepáticos com esse ser, o Astacheran, que se apresentou fisicamente para ele na cidade de Salvador. Então, assim, inclusive tem um livro dele, né, que se chama O Jovem que se Encontrava com Extraterrestres. É um livro que já está esgotado, mas talvez as pessoas consigam encontrar. E ele criou um grupo que se chama SESC, que foi o grupo que eu praticamente estudei nesse grupo, e as mensagens são tão atualizadas, isso foi nos anos 70, mas quando eu escuto, eu leio alguma coisa relacionada da questão do respeito, né, do ser humano, da gente poder respeitar as nossas leis,
o ser humano, principalmente, precisa respeitar um ao outro para poder ter esse respeito cósmico, né? Porque as Exatamente. pessoas, primeiramente, acham que pode passar por cima de tudo e as leis cósmicas, elas não vão agir, elas não vão atuar. Lógico que vai. Se você fizer o mal vai te voltar. Ah, Isso com é certeza, é a lei do retorno, o seja o que retorno, for. é a lei de São Francisco de Assis, né? Dando que se É. recebe. Então, assim, é uma coisa tão simples, né? Mas as pessoas, na verdade, acham... Uma vez eu participei de uma live muito curiosa, né? Eu fui convidado a fazer uma live e eu citei, né, o Astacheran. Então, as pessoas praticamente me rechaçaram, né? E Praticamente, ai, que coisa horrível. Fizeram, eu vi lá os os comentários. comentários, porque as pessoas eram muito ligadas à ufologia científica. Então, praticamente, eu fui rechaçado de todas as maneiras, mas eu mantive, porque eu É, sei que... é o pensamento de cada um, é a forma de Exatamente, ver. eu acho que é a questão do entendimento, né? Que cada um vai É ter a sua exatamente forma isso que eu queria chegar, é o entendimento, é exatamente isso. de poder alcançar um determinado momento, mas a gente não pode também... mas eu, sim, eu achei aquilo tão assim engraçado, porque eram pessoas que, assim, até renomadas, um canal grande aqui no Brasil, não quero citar o nome, mas quem Claro, estava lá já sabe qual foi o canal, enfim. E existem outros que continuam nesse mesmo tipo de energia, que eu acho horrível, porque faz com que o conhecimento fique praticamente estagnado, é né? verdade, Enfim, do ser que está voando, né? Que é maravilhoso. exatamente Essa libertação, essa ideia que nós estamos aqui discutindo em relação à questão das comunicações. Eu posso contar aqui um caso muito curioso que aconteceu comigo e não, eu posso contar primeiramente de um amigo meu que sempre a gente conversa muito no grupo do WhatsApp, e ele me conta que ele geralmente ele não tem nenhum tipo de essa coisa de estudar essas faculdades essas faculdades de sair do corpo e tal. Ele é um cara que, mas ele teve algumas experiências muito interessantes. Ele contou para mim uma vez que, na hora que ele foi dormir, ele ele se sentiu leve e tal. E isso acho que muita gente sente, né? é. Aquela coisa brusca que vai dormir e dá a impressão que vai cair. Aí depois, isso aí, muita gente sente isso, né? Essa experiência. E ele disse que numa dessas aí, ele sentiu que tinha um serzinho sentado próximo da cama dele. E ele disse que conseguia ver a mão, assim. Então, assim, óbvio que a experiência de cada um é uma coisa que não pode ser provada no âmbito científico para um cientista, mas o que ele me contou foi que, a partir desse dia daí, ele começou, de uma certa forma, a ter uma expansão maior em relação à questão desses conhecimentos, que é exatamente o que esses seres fazem, esse tipo de trabalho de uma maneira mais sutil, para poder expandir a capacidade de entendimento de cada um. E isso daí é uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo, exatamente com as novas gerações. As crianças que estão vindo, por exemplo, o meu filho, talvez os seus filhos, eles são pessoas que já estão muito mais preparadas, eles já têm uma aceitação muito maior dessa questão da vida inteligente fora da Terra, É. e daí em diante vai ser uma coisa muito mais natural. E a gente, na verdade, precisa esperar o momento certo de cada um, né, para poder entender de uma certa forma melhor e não ter a questão do preconceito. É verdade. Agora, em relação à questão da experiência que aconteceu comigo, foi uma experiência muito interessante. Aconteceu isso exatamente nos anos 90. Foi exatamente uma semana antes de um congresso que ia acontecer em Salvador. Eu tive uma experiência primeiramente física. Eu sou praticante de yoga. Eu estava praticando na Ah, são sacada. práticas maravilhosas que eu adoro. Eu faço muito Adora, meditação. melhora muito, exatamente. Faz parte também a yoga de meditação, então eu faço também. E na época eu estava fazendo na minha varanda, e eu observei um objeto luminoso. Ela era em plena luz do dia,
muito interessante, que ficou lá e eu, nossa, que interessante. Mas não era nada assim, era 11 horas da manhã, mais ou menos, e um ponto luminoso muito forte, assim. Aí eu chamei, na ocasião, minha mãe para ver. Vem cá, mãe, vem ver aqui. Tal. Na hora que eu chamei, o negócio sumiu. Então é Ah, aquela velha história, né? Aí ficou a minha palavra, você deve ter se confundido. Curiosamente, né, nessa mesma semana, se não me engano, pode ser até que tenha sido até no mesmo dia, não tenho assim a lembrança, que foi nos anos 90, isso aconteceu nos anos 90, final dos anos 90. Eu era muito novo, enfim. O sonho que eu tive, né, que tem muita gente que diz assim, tem o sonho lúcido. O sonho lúcido não é nada mais, nada menos do que quando você tem uma projeção. E a pessoa, na verdade, acha que tem um sonho. mas Porque, os sonhos não existem. São factos exatamente. reais que vivenciamos, não é? Não, até pode existir o sonho. Porém, o sonho, na verdade, ele tem duas. Eu aprendi isso no decorrer dos anos, fazendo alguns cursos, de que a forma de você diferenciar o sonho e a vivência extrafísica é exatamente essa. Quando você tiver um sonho, você vai ter aquelas imagens durante o dia, você acorda, lembrei do sonho, mas o sonho você não consegue lembrar depois de um bom tempo, tipo daqui a 3 dias, 2 dias, é pouco tempo. Às vezes você esquece, em uma semana você não lembra mais de nada. Mas quando você tem se diz, um sonho consciente, que as pessoas falam, e você consegue lembrar esse sonho por anos, então você não vivenciou um sonho. Você teve uma experiência como se fosse uma vivência no Real nosso mesmo. real. E foi exatamente o que aconteceu. Foi uma vivência, eu tive uma experiência sensacional, foi de que eu estava no meu quarto e uns seres me levavam, poderia ser um sonho, né? Parecia até aquela cena do filme ET, né? Que os serizinhos pequenininhos me levavam, pegando na minha mão, e chegava num determinado, exatamente assim, chegava num determinado local, em Salvador, que era na praia, atrás de um clube que hoje nem existe mais, era na Orla Marítima de Salvador, e a nave estava pousada atrás desse clube, que era o Clube Português, no bairro da Pituba. Quem for de Salvador vai saber. Ah, Vai claro. saber. Então, a nave estava pousada atrás desse clube, e várias outras pessoas como eu estavam indo também para lá. Estavam indo para lá. E a partir daí, o que aconteceu foi muito interessante. Tinha uma rampa na nave, era uma nave que tinha uma rampa, e me levava para lá, para eu subir, né, nessa rampa. Então, a partir daí, eu ia acompanhado de alguns seres, de algumas pessoas, e alguns seres também, alguns humanos também, né, como eu, iam junto, e num determinado momento eu entrava na nave, e depois eu não me lembro mais de nada. Eu só lembro, aí, curiosamente, eu só lembro eu saindo da nave. No mesmo instante que eu entrei, depois eu lembro eu saindo. Aí, quando eu estava saindo da nave, descendo a rampa, tinha 2 sentinelas, um de um lado, outro do outro. Aí eu perguntava assim, meu Deus, esses seres, será que são bons? Ainda tinha, porque eu era uma pessoa nova, ainda estava descobrindo muitas coisas. Sim, sim. Aí um dos seres que estava assim no lado, acho que exatamente do lado direito, quando eu descia, ele olhava para mim e respondia, mas não respondia de forma não verbal. Telepática. Uhum. Não verbal, ele olhava com os olhos assim e Era eu já telepático. sabia Telepatia. tudo. Exatamente, era a ideia, ele passava a ideia para mim, eu já entendi tudo. Então, quer dizer, é uma forma de comunicação muito É mais muito avançada. É. muito avançada. Então, a partir daí dessa experiência, isso tudo aconteceu numa semana só. Aí depois eu fui para um congresso, que era no final da semana. E eu contei essa experiência para uma pessoa que era contatada, que eu não conhecia ela era de São Paulo na ocasião, e ela, na época, eu usava um anel de Atlantis, que eu gostava, né, como adorno, assim, e ela pegou no meu anel, aí disse, que bonito esse anel. Aí, na mesma hora que ela tocou em mim, ela era uma pessoa sensitiva, ela disse, olha, você foi contatado, né? Há pouco tempo, né? Nossa, aí eu lembrei dessa experiência que eu tive, mas eu não sabia o que era, eu achava que era um sonho na ocasião. Nossa, deve ser um sonho. Não, você foi contatado, ela disse para mim. Então, essas experiências, eu comecei a levar em consideração. E a partir do momento que eu
que eu aprendi em alguns cursos. Estou aqui pela primeira vez, acho que primeira mão, eu estou contando essa experiência para alguém, assim, né? Maravilha. Muito bom. E essa aqui do Esta planeta, aqui pronto, essa aqui exatamente, eu tinha falado inicialmente sobre a experiência do Ingo Swan, sobre a coloração das rochas, Ah, pois é. que ninguém tinha tido conhecimento, porque ninguém nunca tinha ido lá, e ele disse que a coloração era exatamente As rochas associadas igual isso aqui, exatamente esse tipo de coloração que vocês estão vendo. Ele já tinha feito um relato detalhado para a NASA, do que e tinha quando visto. a sonda que foi para fazer, essas fotografias, né, orbitar Essa análise. Sim, em sim. Mercúrio, isso é em Mercúrio, Mercúrio. conseguiu exatamente constatar e praticamente O provou que ele tinha que relatado, que é ele tinha real. relatado. Exatamente. Então, é uma coisa bastante, assim, Incrível. para aqueles que não acreditam, né? Aqueles que são da ufologia mais ortodoxa. Então, comece a pensar um pouquinho a respeito dessa condição, porque até os seres, às vezes, querem até se comunicar com Sim, eles, mas eles têm essa barreira, né? é Então, verdade. É pensar fora da caixa. esse é o Ingo Swann, é exatamente o sensitivo que foi feito esse trabalho pela NASA, né? Ok. Ele viajou, inclusive, ele não fez só também esse trabalho em relação à questão da viagem astral. Existe também um outro tipo de, de forma de comunicação que é através que chama de é como se você transferisse a sua consciência É tipo para visão outro remota. local. É isso? É visão Como? remota. Exatamente, a visão remota. Então, esse senhor aqui, o Ingo, ele também tem essa faculdade que é experimentado, inclusive é utilizado muito pela espionagem, sabe? Espionagem, tanto Ah, a espionagem dos países do leste europeu, né, que são, enfim, a Rússia, e os Estados Unidos, se utilizam dessas ferramentas, né, podemos dizer assim, para poder, mas só que existe também esse lado de você poder fazer essa visão remota em relação a outros mundos. Tem pessoas que têm essa capacidade, né? É uma capacidade ainda que o ser humano ainda não conseguiu desenvolver de uma maneira mais forte, né? Mas eu acredito que estamos no futuro, né? Estamos em 2022, a gente está mais à frente verdade. do que... Eu me lembro que eu assisti aquele filme De Volta ao Futuro, era 2015, né? Estamos em 2022, estamos O mais tempo passa além. rápido e a evolução a cada Sim, vez mais está avançando a todos os níveis mesmo. exatamente. Então, assim, a gente precisa estar abertos a esse tipo de conhecimento, de conhecimentos que estão chegando, e as pessoas precisam realmente se defender da questão do preconceito mesmo, né? Mas É, é difícil, né? Porque a raça humana ela está passando por um processo agora muito conturbado. Isso não é só no âmbito científico, sabe? Acho que a questão moral mesmo, o planeta Terra estamos aí agora em conflitos, enfim. E a gente espera que as coisas, de uma certa forma, se organizem para que essa nova geração que está chegando, que é a geração do meu filho, dos seus filhos, possam receber de uma maneira mais aberta esse conhecimento, né? Para que possa passar para as próximas gerações que virão, né? é verdade. Acima de tudo isso, com certeza. É bem interessante. Então ele é um americano, não é? As capacidades que ele tem havido muitas pessoas também a que não são conhecidas a nível mundial, não é? Uhum. Talvez só um grupo pequeno as conheça, Uhum. devido a também não serem mal vistas, não é? Existe também as pessoas... Elas reservam-se devido a isso, não aparecem a público, não dão a cara, por uhum, também não estarem a ser mal apreciadas, né? Pelas faculdades que se apresentam nelas. Houve também um outro caso, outro senhor também, né, em que também foi usado pela NASA e ele conseguiu ir até à Lua, a nível de visão remota,
e conseguiu ver lá vida alienígena. Físico. Havia grandes torreões enormes de cristal, tipo pirâmides na parte oculta da Lua, e, e até muitos de nós aqui, terrenos, estavam lá também. Inclusive, isso que você acabou de falar, eu tenho um canal, né, como eu tinha falado, eu me tornei Fez bem. durante essa questão do começo da pandemia em 2020, e eu criei um canal que se chama OVNIs e Abduzidos, eu inclusive tenho um vídeo que eu vinculei lá sobre exatamente essa parte que você acabou de falar, sobre a Lua, os segredos da Lua. Quando o homem foi à Lua em 69, os americanos já sabiam o que iriam encontrar lá, porque as outras sondas anteriores que foram conseguiram fazer algumas fotos no lado oculto da Lua e já tinham detectado várias construções artificiais na superfície Sim. então, assim, isso que você acabou de falar só vem deixar mais claro que essas informações sobre essas civilizações que existem tanto na superfície da Lua como em Marte também, são coisas que ainda vão ser reveladas, São coisas existenciais que ainda estão mas... ocultas para a humanidade. Mas eu acredito que, como o Dinho diz, que Uhum, possam com o tempo ser passadas para as sim, pessoas, reveladas, né? Que nós possamos saber mais sobre uhum, sobre tudo o que eles escondem, sobre o uhum, que inclusive a NASA esconde, né? Nós sabemos que eles até inclusive podem esconder lá seres que caíram aqui com as naves e que foram resgatados alguns com vida e que fazem de lá uhum. imensos testes, analisam-nos, fazem uma série de coisas para saber a origem deles, como se alimentam, como eles são a nível de capacidade, as tecnologias que têm, é uma série de coisas, né? Mas Mas o primeiro-ministro inclusive uma pessoa assim idônea, né, uma pessoa que foi o primeiro-ministro, Paul Hillers, foi o primeiro-ministro do Canadá. Ele já ele afirmou assim verbalmente de que a Lua é um lugar que existem muitas civilizações. Então, assim, é uma pessoa que trabalhava juntamente com a NASA, né? De forma, então, assim, e outros cientistas também já afirmaram que a NASA esconde, acoberta, muitas evidências de civilizações na superfície da Lua, principalmente. E quando os homens, os americanos, foram até a Lua, constataram naves que estavam praticamente vigiando a missão Apollo, né? Então, Apollo 11, né, que foi a primeira missão que culminou com o homem pisando na Lua pela primeira vez. Então, assim, muitas outras também, depois da Apollo 11, ficaram marcadas com aparições de objetos voadores seguindo os módulos. Só que existe uma política, né, de que você não pode falar. Então, os astronautas, obviamente, foram todos, de uma certa forma, instruídos para que ficassem caladinhos, para poder ter uma vida tranquila, né? Isso daí a gente já sabe, né? Então, é verdade. é notório. Então, assim, eu acredito que com o passar dos anos, hoje existe agora um telescópio novo aí que se chama um telescópio Webb, que é uma tecnologia excelente. E daqui a pouco não vai ter como mais esconder as Pois não, imagens que vão chegar, né? Que vão chegar que vai ser liberadas, né? Que vão ser vazadas. Então, é só uma questão de tempo, né? é Então, a questão verdade. da comunicação, a comunicação é tudo, né? Então, Sim, se você não se comunica, você não... Então, quando a gente conseguir ter essa comunicação de uma certa forma aberta e sem esse preconceito da questão científica, que hoje em dia é a luta, né? Que existe praticamente uma luta dos ortodoxos que não querem mudar a forma de estudo, né? Enfim, quando isso acabar, quando isso cair, acredito que os seres vão ser a comunicação entre as civilizações
futuras, né? Serão de outras orbes. Com certeza vai ser uma coisa assim muito mais natural, entendeu? É verdade. É isso mesmo, Dinho. Então são sempre contatos que eu acredito e sinto que são fascinantes, não é? Este mundo que nós consideramos, muitos de nós, misteriosos, né? Mundos misteriosos, que tudo o que está fora do nosso planeta ou do nosso mundo aqui é desconhecido para nós, é o oculto, o que é que está além disto que nós podemos enxergar com os olhos físicos. São mundos incrivelmente belos. Eu já tive a sorte de experienciar alguns deles, apesar de nunca saber por onde é que eu ando, porque eu encontro-me muitas vezes em sítios que sei que não estou aqui neste mundo físico nosso, mas que estou a algures por aí e que se apresentam situações novas à minha volta, à minha frente. Tem uma experiência que eu vou partilhar também aqui, uma vivência que eu tive até para mim que foi bastante forte, foi a primeira vez que eu perguntei e que me foi respondido onde é que eu realmente estava. E isso sim foi para mim magnificamente belo quando eu tive a resposta do outro lado à minha pergunta, à minha dúvida. Estava nessa meditação profunda em que acabei por adormecer. Entretanto, eu observei-me na minha rua, em frente ao meu prédio, e do lado direito eu vi uma pessoa, uma senhora, muito bonita, toda vestida de branco, um vestido muito bonito, todo de branco, até aos pés, e eu percebi que ela não tocava no chão. Era como se ela planasse. E ela abria os braços, cantarolava, rodopiando o corpo, assim, com a cabeça para cima erguida, muito feliz da vida. E eu achei aquilo muito estranho e o fato de eu estar sozinha também, porque eu tinha companhia antes deles e agora ali não tinha. Eu perguntei àquela senhora quem ela era, o que é que estava ali fazendo. E ela, no primeiro momento que eu lhe perguntei, ela não me respondeu. Eu continuei insistindo, mas quem ela é e porquê é que eu estou vendo ela. Até que ela foi se direcionando para mim, sempre rodopiando, muito feliz da vida, muito contente, e ela transmitiu-me que estava ali como proteção, como se fosse um ser de proteção para mim. Entretanto, eu olho para o lado esquerdo e olho para cima e vejo entre os dois prédios, eu vi uma espécie de nuvem branca, onde nessa nuvem existiam 4 ou 5 seres, todos de branco. E no meio desses seres tinha uma pessoa da minha família. Isso é que achei assim estranho eu ver uma pessoa da minha família ali, rodeado daqueles 4 ou 5 seres que o acompanhavam. Quando eu olhei e percebi quem era, ele olhou para mim e de repente ele cai da nuvem e vem por aí abaixo e assim que tocou no alcatrão do pavimento do chão, ele desfez-se, foi-se desfazendo, como se fosse entranhando no chão, até desaparecer, evaporar. Eu fiquei surpresa com a situação, não é? Muito admirada com aquilo. Entretanto, eu saio de cena desse acontecimento e entro numa nova cena, tudo no mesmo dia, tudo na mesma vivência espiritual. Onde eu me deparei, ainda hoje eu tenho essa vivência na minha memória, Dinho, é impressionante, é incrível. A riqueza de detalhes em que eu vivenciei aquilo e trouxe de volta à minha memória para me lembrar de tudo o que eu vivenciei lá. Então eu estou contando a experiência e estou visualizando o que eu vi naquele momento que tive a experiência, é incrível. Então eu pude observar um campo verdejante à minha frente, grande, grande, como se tivesse uma grande clareira sem nada, mas ao fundo tinha um grande arvoredo, como se fossem pinheiros altos, muito arvoredo assim. E nesse fundo havia pessoas passeando para lá e para cá, conversando muito animadamente e muito tranquilamente. Aquele local fez-me sentir paz absoluta. E eu vi a mesma senhora que tinha visto na rua, eu vi ela outra vez à minha frente, cantarolando, rodopiando assim, uma música que encantava os ouvidos de qualquer um que estivesse ali. Então, música suave que transmitia uma paz, um silêncio, uma sensação
acolhedora muito grande que eu nunca vivenciei. Nós aqui não, acredito que não conseguimos vivenciar essa paz, essa tranquilidade que eu vivenciei do outro lado. Impressionante. E eu continuei perguntando, como é que ela se chama? Como é que você se chama? Está outra vez aqui à minha frente, quem é você? Né? Porque eu senti e percebi que realmente ela estava tendo tentando comunicar alguma coisa comigo, porque era a segunda vez que eu aparecia ali. Alguma coisa ela queria comigo. Então eu perguntei, como é que você se chama? Ela disse-me o nome. Eu no momento eu registrei, porque eu tenho um caderno onde eu registro todas as vivências que eu vivo, que eu experiencio, que eu me lembro. Existem muitas experiências que a gente precisamos ter essa consciência também no plano astral, que também são relacionados também com os elementos da natureza, obviamente, né? Eu já São os tive elementos. também. Exato. Então, assim, os elementos da natureza, os elementos também espirituais, com entidades que já se foram, né? Pessoas que já desencarnaram. E o mais agora recente, né? Que seria o mais curioso para nós que somos estudiosos da ufologia, exatamente as experiências ufológicas, né? De É, pessoas que vão para dentro da nave, que pessoas é, que têm comunicação com esses seres através da telepatia ou apenas dessa forma de comunicação, né? Da ideia, né? De você passar a ideia para outra. E uma coisa muito curiosa que tem acontecido também, ultimamente, com até as pessoas vêm registrando isso em imagens, através de muitas aparições de luzes. Ah, ui, Assim, as luzes, hoje em dia, as orbes luminosas, praticamente é mas uma eu nunca as vejo tecnologia. aqui, é sempre tudo por projeção, não é? Exato. Mas existem também as orbes que aparecem mesmo no aspecto físico mesmo. Existe muita luz. Então, essa manipulação dessa energia de luz que a gente não tem o conhecimento de como, tem pessoas que já conseguiram fazer filmes de luzes que entram como se fossem Ah, sondas, né? já vi, já Dentro, vi. dentro, dentro da própria É. casa, ela sai, ela atravessa a parede, enfim, são Sim, coisas, sim, são energias sutis, mas exatamente. elas, mas utilizadas com a manipulação da luz. Então, assim, é uma tecnologia que a gente não conhece. É, E, então, assim, são novas formas de conhecimento, porque antigamente sempre o contato era sempre uma nave metálica, né? Um sim, disco sim, sim. voador que pousava, as pessoas entravam. Hoje em dia, não. Hoje você, às vezes, é até levado por uma luz. A luz vem, ela praticamente cobre você e Envolve leva. você e leva dali para fora. Por Pode exemplo, ser, sobre pode ser. sobre essas foquinhas de luzes que me está a dizer, eu, por acaso, vejo isso no meu campo de visão. São como se fossem raios laser, muito, Uhum, muito, muito pequeninos, que me passam assim de rompante à frente dos olhos. Eu, por acaso, vejo de dia e de noite aqui em casa. uhum. E apresentam-se até de várias cores, né? Tem várias cores, branco, verde, azul, violeta e assim a rosada, rosinha, assim a rosinha. São assim incrivelmente brilhantes, brilham muito, parecem pequenos sóis, irradiam muito, são muito luminosos, né? Agora, nós sabemos que cada coisa apresenta uma energia diferente e uma entidade diferente ali de luz, né? Apesar de eu nunca saber quem são, quem está ali, mas sinto e acredito que é uma entidade de luz que está ali me acompanhando, ou me observando, tentando passar alguma informação, enfim. E para concluir o meu raciocínio dessa projeção que eu tive, que não terminou ali, hum, quando ela me disse o nome, apresentou-se uma outra senhora na minha direção e eu perguntei a essa senhora, porque a outra depois foi-se afastando, né? Eu perguntei a essa senhora que lugar é que eu estava, que lugar era aquele tão bonito em que eu estava, porque eu tinha consciência lúcida que eu não estava ali fisicamente. Ou seja, para mim era como se fosse fisicamente, porque eu sentia-me ali, foi muito real a vivência. Real. E ela abriu assim, com o braço, e disse-me assim: Este sítio chama-se Hércules, que realmente Hércules existe, que é uma esfera espiritual. Então, esse Hércules é um estado de consciência muito avançado, em que eles, de alguma forma, permitiram que eu tivesse acesso. São como colónias. Colônias extrafísicas, né? Sim, Colônias sim. Então, eu extrafísicas. tive nessa colónia chamada Hércules.
E eu Ficou fiquei assim, legal. uau, como é que é possível? Fiquei super feliz da vida, né? Porque nunca imaginei que um dia pudesse vivenciar uma situação assim tão verídica para mim, né? E fora essa, ao longo da vida tive muitas e muitas, inclusive com os seres da Terra, de gnomos, fadas, duendes, já tive, já me apareceram Sim, sim. tudo em sonhos, nunca aqui vivenciei nada É, na nem verdade, é aquilo que eu tinha falado anteriormente. O sonho que a gente acha que é sonho, na verdade, é apenas real. você está vivenciando uma experiência extrafísica que você É. interpreta como sonho, que é exatamente a forma de nós podermos Exatamente. Nós até muitas entender. vezes projetamos a nossa casa lá, algures, para levarmos o Uhum. ambiente que nós criamos aqui, para nós, para ser mais familiar. Sim, essas experiências, às vezes as experiências extrafísicas, como eu já tinha falado do próprio Ingo Swann, aconteceu, por exemplo, com um amigo meu em Salvador também, que teve um contato físico e viu uma nave, e física, né, ele viu a nave física e ele disse que nesse momento, isso foi de noite, ele estava com sono, ele disse, eu vou dormir. Ele ia dormir, ele acabou tendo uma experiência extrafísica com aquela nave, que estava fisicamente. Então, ele teve um contato com um ser. Isso aconteceu em Salvador também, na Bahia. Inclusive, eu gostaria até que as pessoas depois pudessem fazer lá uma maratona lá no meu canal, né, o OVNIs e Abduzidos, que eu tenho um vídeo muito interessante que exatamente são os OVNIs em Salvador, onde também um amigo pessoal meu que teve um contato e conseguiu registrar, o mais importante é isso, conseguiu registrar um contato de luz que saiu na praia da Amaralina, que é a praia próxima à minha casa, e ele conseguiu fazer O o vídeo. registro, e eu coloquei nesse vídeo que está lá no meu canal, né? E existem outros contatos que, obviamente, eles vão, na verdade, ser apenas não, os contatos físicos, às vezes eles vão aparecer, você vai ter o contato, mas às vezes você pode ter um contato com aquele ser que está naquela nave física, É, você pode ter de forma extrafísica. com É muito... certeza. É verdade. Uau, fantástico. E muitas dessas bolas de luz já se deixam, muitas delas fotografar, Sim, para que realmente quem passe por essa experiência e retire essas imagens ou esses vídeos, que possam outras pessoas conhecer a veracidade do fenómeno. e Então esse é por esse fenômeno tem motivo que se aumentado deixa bastante, viu, fotografar. Cláudia? Ele É, tem esse fenômeno, tanto da questão assim, das pessoas conseguirem registrar em imagens, né, em vídeo, muitas naves, elas têm as características que têm aparecido são muito de luz, de naves luminosas, sim, muita luz, ao contrário do que era antigamente, que eram aquelas naves de formato discoide, né, enfim, de charutos, porque geralmente aquelas que têm forma de charuto são naves mães, né, que trazem as menores para fazerem é verdade. inspeções, lugares. Mas isso a gente tem praticamente acontecido, mas de uma maneira muito mais relacionada com essa questão de luzes. As luzes elas estão praticamente visitando para poder fazer do que um ser vir aqui, porque o ser humano é tão violento que eu Oh, acho que eles pensaram bem assim, pô, cara, é melhor a gente mandar aqui uma sonda luminosa do que eu ir pessoalmente e os caras vão lá me agredirem, né? Isso, eu vou dizer, sim, é um fato é verdade, que a Dinho. gente não pode É. Eles, ignorar e achar que é uma bobagem, porque no ser humano, nesse período que estamos vivendo, infelizmente, estamos passando por um momento crucial da humanidade. Nós estamos num momento onde nós precisamos conter é, essa fera, sabe, destrutiva. Precisamos realmente mudar, transcender para o amor, para a paz, né, para a gente poder. Eu acho que, enfim, o que talvez isso possa melhorar para as pessoas é exatamente através da música, enfim, desse entendimento, dessa conversa que nós estamos tendo aqui, para poder, de uma certa forma, trazer novas possibilidades das pessoas se sentirem pacificadas dentro do coração. é isso mesmo. Dinho, eu concordo plenamente consigo e é mesmo assim. É, eles, de alguma forma,
sempre estiveram aqui, na realidade, entre nós, Uhum. apesar de não serem vistos por Sim, nós, mas por muitos deles têm a capacidade de invisibilidade, e inclusive as naves camufladas lá em cima. exatamente. Ninguém Em olha. nuvens, hoje tem aparecido muitas naves camufladas dentro das nuvens. Isso É, já foram, inclusive, algumas até fazem as próprias formas da nave ali com a isso, nuvem. exatamente. Essa já dá para ver que há ali algo estranho. Aí As se que pergunta, por ficam que que elas se cobertas camuflam? delas. Uhum. Aí se pergunta, por que que elas se camuflam? Porque elas, de uma certa forma, nós Não somos criar pavor às pessoas. também, né? E ao mesmo tempo, sei lá, elas se camuflam, elas tentam, elas aparecem em lugares menos povoados exatamente para que nós não possamos agredir esses seres, que eu acho que a É. gente, embora eles possam ter até uma tecnologia de defesa, né? Armas, mas eu vejo que o ser humano é muito violento, É, infelizmente. ainda nos dias de hoje, infelizmente, ainda é. Uma boa parte da humanidade tem que se melhorar muito, Sim, sim, a sim. todos os níveis mesmo. Diga-nos as suas considerações finais, o que é que nos Tá bom. recomenda? Bom, eu quero mais uma vez agradecer você, Cláudia, por esse convite de estar aqui no seu canal. Quero até depois retribuir esse convite que você me fez para você também ir no meu canal para a gente poder bater um papo. Maravilha, gratidão. Vou E, adorar. e assim, eu quero assim convidar as pessoas para conhecerem o meu canal, né, o OVNIs e Abduzidos, Uhum. conhecerem também os outros canais que eu tenho no YouTube, do meu trabalho, que é o Pajé Cósmico, que é um trabalho relacionado com música, mas a música New Age relacionada com a ufologia. Tem o meu trabalho também de música, né, que eu sou artista, tenho um trabalho musical, Dinho Nunes, que as pessoas podem procurar em todas as plataformas musicais, Spotify. E é isso, eu quero muito obrigado por esse convite, né, por eu estar aqui compartilhando assim esse conhecimento, inclusive aprendendo também com você assim essa sua experiência que é muito rica para todos nós, né? E espero poder sempre contar com você quando você precisar de mim. Eu estarei sempre Maravilha. pronto. Muito Vamos obrigado. juntos aqui nesta evolução Estamos de juntos e misturados. consciência. Maravilha! Então, amigos, eu peço que vocês possam partilhar este nosso vídeo, conteúdo maravilhoso com o nosso amigo Romildo Nunes, mais conhecido como Dinho Nunes, que possam partilhar ao maior número de pessoas possível. Este conteúdo é muito rico de conhecimento que este amigo nos trouxe aqui esta noite para todos nós. Deixando o vosso like e subscrevam o canal Quinta Essência. Um beijinho ao vosso coração e gratidão de coração para todos vocês e para o nosso amigo Dinho Nunes. Obrigado. Até à próxima, amigo. Beijinho. Obrigado, beijos, tchau. E agora, amigos, vamos escutar uma musiquinha do nosso convidado Dinho Nunes com o tema Amor Espacial, para adoçar o nosso coração. Essa canção é uma canção que faz parte do meu álbum Pajé Cósmico, que é exatamente o chamado Chapada. Então, essa canção chama Amor Espacial. É exatamente a música que eu comecei, foi o meu primeiro trabalho gravado, né? Tem a ver Maravilhoso. com o estudo da ufologia. Gratidão. Estou vivendo um amor estelar. Quase ninguém pode imaginar uma voz dentro de mim que está dizendo: o maior sentido dessa vida é amar. Quase prontos para contactar pela via do coração, nessa imensidão do cosmos eu contactarei, para que enfim a gente possa se encontrar, te abraçar com amor infinito,
possamos dar as nossas mãos, porque não estamos olhando aqui com tantos mundos a nos observar. Você já sabe, não estamos sozinhos, com tantas estrelas no céu a brilhar. Fantástico! Adorei! Obrigado. Maravilha! Eu É adorei uma a canção letra. que tem esse tema, né? Que nós estamos Adorei. aqui. Faz todo o sentido, a letra é fantástica, Obrigado. faz-nos refletir de Sim. todas as coisas que existem e que nós ainda nem conhecemos muitas delas, e realmente espetacular. Quem quiser, inclusive, conhecer, eu tenho um clipe, né, lá no canal do Pajé Cósmico, né? É um clipe bastante, assim, com imagens do universo, que ela é mais completa, né? Que tem um arranjo com a banda, então as pessoas Sim, que quiserem, que é maravilha. só uma palhinha para as pessoas poderem sentir Sim, um pouquinho sim. a Sentir o gostinho gostinho. da música. Se chama Maravilhoso. Amor Espacial. Amor Espacial, o tema incrivelmente belo, eu adorei. A voz, o instrumento, fez-me Obrigado. sentir aqui uma sensação agradável. Enquanto você tocava e cantava, eu senti aqui um banho de energia agradável em mim. Eu senti, eu sou muito sensitiva, eu sinto as energias. Foi assim um momento assim, mesmo à distância, que eu pude sentir muito amoroso, muito agradável da sua parte. Então eu agradeço mesmo, Obrigado. de coração mesmo, Dinho. Fantástico. E vai ser Obrigado, muito viu, bom. Cláudia? Que bom que você gostou. Obrigado.